vamos realizar o Yucat com ele, gente, nosso queridíssimo Padre Wellington Santos. Padre Wellington, bom dia, sua bênção, que bom tê-lo de volta. Bom dia, Moninha, bom dia a todos que estão em casa, Deus os abençoe. De fato, é uma alegria a gente, nesta manhã, poder partilhar um pouco mais sobre a nossa doutrina, Moninha. Vamos. E hoje o tema é facinho, mas as pessoas esquecem, né, padre? As pessoas têm muitas dúvidas com uma coisa que às vezes, aos nossos olhos, parece simples. Então vamos começar. Por que os cristãos se batizam? O que é o batismo propriamente dito, né? Sim, olha, Moninha, é interessante você trazer, de fato, esse tema. Como você bem disse, é facinho de falar, o batismo está presente aí na nossa vida de fé, nas nossas comunidades, é sempre um momento de júbilo para as famílias que às vezes não é tão interpretado corretamente, mas são tantas dúvidas, né, no dia a dia paroquial, a gente vai vendo como surgem tantas dúvidas a respeito, né, do batismo, como deve proceder o batismo, questão de padrinhos. Aí, de fato, é interessante a gente falar sobre isso. Batismo, como você perguntou, Moninha, é esse movimento que a gente faz, né, de morrer com Cristo para os nossos pecados, para ressurgir com Ele para uma vida em busca de santidade. Então, o batismo, ele é um dos 7 sacramentos, é o que nos liga a Jesus Cristo, ao corpo místico da igreja, né? Nos faz, de verdade, fazer essa experiência profunda aí, ó, de passar pelas águas, de nos lançar inteiramente nas mãos de Deus, nos associar a Jesus Cristo nesse caminho, de morrer para os nossos pecados e ressurgir para uma vida nova. O batismo, mesmo para as crianças, para as criancinhas, tem essa força, tem esse sentido que a gente precisa ter com muita clareza para nós. É um chamamento de Deus para a gente poder morrer para os nossos pecados cotidianamente e ressurgir para uma vida nova. Maravilhoso, padre. Eu vou fazer uma pergunta que vai desmembrar em duas. Quem pode batizar? Por exemplo, somente o sacerdote pode batizar as pessoas e quem pode ser batizado? Todo mundo pode ser batizado? Então, todo mundo pode ser batizado. É interessante saber isso, porque não tem restrição. A gente tem que se abrir, né, à graça de Deus. Então, a todos, o batismo é a porta de entrada para a nossa comunidade de fé. Quem pode? Aí, dentro de um rito normal, né, um rito regular que acontece nas nossas comunidades, quem celebra é o padre, o bispo ou o diácono, né, que são os ministros ordenados e podem conferir o sacramento do batismo. Aí vale dizer que tem situações de casos de extrema urgência, em caso de morte iminente, né, que é possível qualquer pessoa, né, ali a mãe, o pai, o tio, a tia, quem está junto com a criança ou com quem quer que seja que não esteja batizado, de batizar essa pessoa com a água ali disponível, até mesmo com a saliva, porque nós cremos nesta força que é o sacramento do batismo para nos associar a Cristo. Aí, quando acontecem essas situações de pessoas que foram batizadas em situações extremas assim, e com a graça de Deus recuperam a saúde, aí é só procurar a comunidade de fé para poder fazer os demais ritos, né, e cumprir aí o ritual, né, que a igreja exige. Oficializar, digamos assim, né, diante da Isso. comunidade. Padre, na Igreja Católica se batiza crianças. Algumas igrejas evangélicas também batizam crianças e outras não. Por que batizar crianças? É interessante isso, porque é uma polêmica, né, que sempre vai existir, a gente busca, né, explicar, e as pessoas ainda continuam com essa realidade. Porque tem tido todo um movimento agora, sabe, vamos deixar crescer para depois a criança escolher, a pessoa escolher. E olha só, nós batizamos crianças e tem um sentido especial para isso. A gente o faz, né, nessa perspectiva, né, de ofertar a nossa vida desde a tenra idade a Cristo, à igreja, à missão que a gente tem, né, de construir o reino. E é algo que é profundo porque, assim, olha, recebemos a criança como um presente de Deus, é um dom mesmo que a gente recebe em nossas famílias.
Então a gente vai buscar oferecer para essa criança o melhor, né, de tudo aquilo que ela pode ter na sua vida para poder experimentar aí uma saúde perfeita, afetos familiares e, acima de tudo, também uma busca de Deus. Então, nosso hábito, né, nós batizamos desde as crianças, também por uma outra questão que é até um pouco lógica. Olha, nossas famílias são todas cristãs, católicas, a maioria. Então, desde pequenino, a gente já entra dentro desta condição de igreja católica. Aí o batismo de criança faz necessário, porque a criança ela é inserida dentro da comunidade. Algo que eu acho bonito quando estou celebrando batismo, Moninha, é que quando olho lá para aquelas crianças ainda amparadas no colo, a gente vê ali uma pessoa com a mesma dignidade que qualquer outra dentro da comunidade, porque ela faz parte, com o batismo ela entra para a nossa comunidade de fé. Então é importante a gente batizar, né, enquanto criança. Entender também que depois o batismo é confirmado com o sacramento do Cristo. Então é um caminho bonito de fé que a gente dá à criança uma oportunidade de conhecer a Deus desde pequenina. Desde ali da sua terra infância, a gente já coloca essa criança nas mãos de Deus. Padre, então, traduzindo aqui o que o senhor falou, duas coisas acontecem no batismo. Uma, a criança, então, é inserida na grande família de Deus e passa a ser os nossos irmãos na fé. E a segunda coisa é aquele pecado original que a gente nasce com ele, ela morre para esse pecado e nasce para uma vida nova. Isso? Exatamente, Moninha. É esse duplo movimento que a gente faz de fazer parte do povo de Deus, de uma igreja, com isso a gente tem uma missão, então lá desde o nosso batismo, vale sempre a gente lembrar, está quase chegando o mês missionário, nós temos uma missão, Deus nos confere uma missão. E depois pensar nessa dimensão importante, olha, nós morremos para esse pecado original, para a inclinação para o mal que existe dentro de nós, para a gente buscar viver uma vida nova, né, da ressurreição de Jesus ressuscitado. Então, o batismo nos confere essa dupla graça para que a gente possa manifestar a nossa fé em Deus. Lindo demais. Padre, explica para nós como é o rito do batismo, como que é celebrado o batismo na nossa igreja? O rito, ele é muito bonito, Monia. É extenso se olharmos, mas se pudéssemos em todas as igrejas fazer como, né, vai indicando ali no ritual, porque ele deveria começar na porta da igreja, quando, né, o celebrante acolheria as famílias, acolheria ali as crianças e suas famílias, né, para a entrada. Aí, às vezes, comunidades, a gente celebra muitos batizados, fica um pouco inviável fazer todo esse caminho. Mas a gente começa fazendo uma saudação, né, e interrogando ali primeiro as famílias se elas estão mesmo dispostas a buscar esse batismo. Né, que nome que dão para as crianças, que é bonito, a gente fala assim, ó, qual que é o nome, né, dessa criança? O nome dá uma identidade, então ali no início já é proclamado esse nome. Depois a gente marca com o sinal da cruz, que é o símbolo da nossa vida cristã, com isso nós associamos nossa vida à vida de Cristo. Aí depois vai seguindo o rito, a gente escuta a palavra, a unção com o óleo, né, do batismo, que é no peito, nós somos marcados com essa insígnia, né, para toda a vida do batismo. Dali a gente vai professar a nossa fé, né, porque nós precisamos manifestar diante das pessoas, diante de todos, em que cremos, né, e por que estamos ali, até que passamos a esse momento importante que é o batismo, que é usar ali a água, né, para fazer essa criança, para fazer o adulto, quem for o batizando, né, fazê-lo nascer para Cristo. O rito tem mais elementos, poderíamos gastar mais tempo dizer, mas é porque assim, ele é rico. O rito é muito bonito, né, se a gente para olhar cada detalhe dele. É lindo mesmo, padre. São muitos detalhes, mas eu queria que o senhor falasse mais um, que é a vela. A vela que o padrinho acende, ou é o pai que acende, o que ela significa? A vela é interessante, ela é um rito complementar. E ela é introduzida ali porque, assim, olha, na celebração do batismo tem que ter uma vela presente que é importante, que é o círio pascal, que vai simbolizar ali essa expressão do Cristo ressuscitado. A criança é iluminada, né, pela presença de Jesus ressuscitado. Então, normalmente, aí vai ser a indicação do ritual, o padrinho toma a vela,
vai no círio pascal, a acende, para depois ir entregar ao afilhado, ou chegar perto, porque normalmente é bebezinho, chegar próximo para dizer, olha, receba a luz de Cristo. Olha que gesto bonito que faz o padrinho. Ele acende a vela na luz do círio pascal e vai e oferta para essa criança, receba a luz de Cristo. Aí a oração que é feita logo na sequência vai dizer para que, assim, no nosso desejo, para que essa criança caminhe na sua vida iluminada por Cristo. É como se acendesse ali a chama da fé. É um símbolo bonito que você bem lembrou, Moninha. É Para lindo poder mesmo. dizer aí dessa presença iluminadora, né, de Jesus ressuscitado na vida das crianças, na vida dos batizados. Lindo mesmo, padre. Uma última pergunta. O batismo é o único caminho para a salvação? Olha, para todos aqueles que creem no Evangelho, que já conhecem a Cristo e têm fé, sim, o batismo é para nós o único caminho para a salvação. Nós precisamos passar pelo batismo. Agora, sabemos que muitas pessoas no mundo, né, se a gente considera aí a população mundial, muitos não conhecem a Cristo, não têm fé em Cristo. Nós, com isso, não podemos dizer que eles não serão salvos, porque Cristo morreu na cruz, foi por toda a humanidade. Então, quando as pessoas não têm o conhecimento de Cristo e com isso não têm a fé, Deus, aí vai dizer o Yucat, e é bonito isso, no Catecismo da Igreja Católica, Deus utiliza-se de meios para poder, né, ao dar este dom, né, de ofertar este dom da salvação a todas as pessoas. Linda, é tão bonita, é tão bonita. Eu não canso, né? Eu fico repetindo sempre isso, que a nossa igreja é tão rica e tão bonita. Padre Wellington, as suas considerações finais, a sua bênção. Acho que por último vale só dizer, Moninha, que todos que tiverem que preparar-se para o batismo, não tomem como um evento social apenas, que muitas pessoas tomam somente como isso. Entendo a força de um sacramento, de um sinal visível da graça de Deus, que é derramado ali na vida do batizando e de toda a família, para que a gente consiga entender aí essa força de Deus que me chama para uma missão, me chama para um caminho de missão, que é o caminho da igreja. Pedir a bênção de Deus para que desça sobre ti, Moninha, sobre todos que estão em casa, e que esta inspiração divina deste dia, falando sobre o batismo, nos ajude a pensar sobre o nosso batismo e como nós precisamos colocá-lo em prática em favor da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.